A nossa chegada aqui em Rondônia foi em 1976, dezembro de 76, né? Aí nós moramos na beira da BR, uns 30 quilômetros daqui, e vinha fazer as compras em Ariquemes. Ariquemes só tinha setor 1 derrubado e enlerado, entendeu? Aí depois foi surgindo rodoviária, o Cici, o pau do Fuxico. O pau do Fuxico servia para dar as notícias da cidade, procurar patrão, procurar empregado, né? E com o tempo ele foi ficando um problema, ia cair em cima do mercado municipal, a feira. Aí o cidadão que era secretário de obra, Nogueira, aí chamou a gente para derrubar o pau, que o pau ia cair em cima do mercado municipal. Aí não teve assim alguém que não queria que derrubasse o pau do Fuxico porque era uma árvore histórica? Não, na época não tinha essa coisa não. O povo queria que derrubasse porque ia cair em cima do mercado, entendeu? E para você ver, ele só tem uma galha, um lado, né? Então eles achavam que o pau ia cair imediato, mas não ia cair tão fácil. Mas com a evolução iam fazendo construção mais perto e teve que retirar o pau do Fuxico. Então você veio para cá não para trabalhar com outra pessoa, você veio trabalhar por conta própria? Por conta própria. Aí viemos por conta própria. Já de terra. E quanto que foi pago para você derrubar o pau do Fuxico? Na época era um valor assim de uma diária, né? Era o secretário de obra da prefeitura, ó Zé, vou te pagar uma diária, você vai derrubar aquele pau lá hoje, mas não, vamos lá. Ainda trouxe motosserra, o motor deu problema, tivemos que voltar em casa, arrumar e para derrubar o pau. E assim, e era em frente à farmácia do Cici, o pau do Fuxico? Era. E o Cici, ele tinha assim alguma coisa assim com o pau do Fuxico, não? Não me lembro não. Faz muito tempo também, não me lembro não. Mas o pau do Fuxico era útil para a cidade. Entendeu? Em que ano ela foi derrubada? Ela foi derrubada em 81. Eu não tenho bem lembrança, mas é 81. Qual a altura dela? A altura hoje a gente está vendo aí 35 metros, né? Mas será que ela dava tudo isso? Mas ela era bastante alta. Assim, teve muita dificuldade para derrubar ela? Não. A gente nessa época que derrubou esse pau, a gente já era um grupo, nós éramos uma família com 5 homens, operador de motosserra, que na época o negócio era derrubar, né? Então, era 5 operadores de motosserra, então isso para nós era coisa simples. Na época que o senhor derrubou, o senhor achava que ela ia ser uma referência de Ariquemes? Não, nunca. E hoje, como é que o senhor vê? Hoje é até emocionante a gente ver, né? Se soubesse que ia acontecer isso, o senhor derrubaria, não? Não, a gente caçava um jeito de preservar ela, né? Então qual é a recomendação, se caso algum dia em algum outro município houver uma simulação igual essa do Fuxico, qual o seu conselho tu daria? Eu acho que deveria preservar, mas a evolução é quem diz essas coisas, né? Por exemplo, o pau do Fuxico não existe mais por causa da evolução. Hoje eu acho que não... Como é que teria aquele pau ali no meio da cidade, né? O senhor nem imaginava que o senhor ia fazer parte da história de Ariquemes, né? Não imaginava. O que o senhor está sentindo por isso? Isso é importante, né? A gente criou a família, hoje tem neto, e a gente viveu, passou muita dificuldade na época. E a gente é vitorioso porque a gente venceu, não teve nenhum acidente. Então nós era operador de motosserra e nós via os nossos amigos morrer na época, vizinho da gente, né? E a gente ficava olhando assim, rapaz, qualquer hora pode ser a gente. A gente era uma família de 5 cunhados e irmão. E a gente via acidente tudinho. Então a gente passou por aquilo tudo, venceu. Eu parei de derrubar em 1982. E aí eu já parei de derrubar mato. Mas a gente viu morrer muita gente. Porque na realidade, os imigrantes vieram e eles nunca tinham visto uma motosserra. Então,
com a evolução, a abertura da região, o que é que a pessoa adquiria primeiro? Era uma motosserra para ele fazer a roça dele. Então, 95% não sabia nem o que era motosserra. E ele ia para a mata, chegava lá e não sabia derrubar. Quantos que morreram assim nos primeiros semanas de serviço, porque ele não tinha noção de derrubada, entendeu? Então morreu muita gente, matou muita gente. Então quando você chegou aqui na Vila Velha ou já na Nova Ariquemes? Não, veja bem, quando nós chegamos em Rondônia, eu comprei uma terra, porque o nosso negócio sempre foi na terra, é tão provável que até hoje eu moro na fazenda, né? Então eu comprei uma terra na margem da BR, que essa terra, depois ela tinha dono, então eu comprei uma terra errada e eu acabei perdendo ela, mas a gente fez uma seleção em 1978 e eu tenho essa terra até hoje, entendeu? Então foi assim a nossa história. Hoje, vendo a questão da derrubada, não tem mais ou menos assim, de quantos metros já derrubou de derrubada assim, de mata? A gente pegava várias derrubadas grandes, né? De 100 alqueiros, 150 alqueiros. E nós era um grupo muito procurado porque naquela época tinha prazo para você derrubar, para fazer os plantios de cacau, café, seringueira. Então tinha um prazo estipulado para as queimas, para poder fazer os plantios. Então como nós era um grupo grande, então nós era muito procurado. Vamos lá, vamos derrubar, vem cá, vamos combinar. E a gente sempre procurava entregar os serviços na hora certa. Aí o povo procurava muito. Então você não tem uma estimativa de quantos metros quadrados o senhor cortou? Não, metro quadrado eu não sei, mas eu acho que nós derrubamos assim uns 400 alqueiros, tranquilo. Uns 400 alqueiros. E tudo lavoura para cacau, só que era tudo em pedaços pequenos, entendeu? Cacau, seringueira e café. E a terra que o senhor conseguiu aqui, foi comprada por quem? Quem vendeu a terra para o senhor? Qual foi a dificuldade que o senhor teve para chegar até essas terras? Não, veja bem, a minha primeira terra, eu fiz uma seleção em 1978. Foi uma terra ganha do INCRA. Eu tenho essa terra até hoje, mas por alguns impasses, nós ficamos no começo interditado 3 anos pelos índios, porque não era demarcada as terras indígenas. Aí passou os 3 anos, nesse período a gente foi trabalhar em fazenda. Qual etnia era essa? Qual etnia era? Urueuauau. Então aí nós fomos trabalhar em fazendas, inclusive eu trabalhei 12 anos com um amigo meu, Dalton Schwartz, e somos amigos até hoje, temos algumas coisas juntos. E lá eu consegui comprar uma terra onde eu moro, entendeu? Então essa terra, e aí não teve estrada, o governo não teve mais aquele avanço de fazer estrada, então isso foi encerrando em 1981. E essa terra, agora que, depois de 1990 que foi ter estrada. Mas aí eu já tinha comprado outra, já morava em outra, eu tenho ela até hoje. Você conheceu o Chico Prestes? Conheci. Você tem alguma história que relembra ele? Nós ganhamos, era eu e 2 cunhados, então nós ganhamos 3 lotes juntos na linha C5 do projeto Burareiro. E então nós fomos olhar essa terra, era 60 quilômetros para andar de a pé. E falaram com nós que tinha um seringueiro que conhecia o rio e ele levaria nós de canoa lá e levava até 1.500 quilos na canoa. Aí nós viemos aqui, encontramos o Chico Prestes, alugamos a canoa, compramos as coisas, gasolina, óleo queimado, comida e embarcamos aqui na Vila Velha. Mas de todo jeito, o rio estava muito cheio de madeira, de pau, trancado. E nós levamos mesmo assim 3 dias para chegar lá. Passando as cachoeiras com a mercadoria nas costas, com a canoa, muito mosquito, casaca de couro na época. E quando nós chegamos na linha que desembarcamos, teve um cunhado que voltou porque os pés dele inchou, a mão inchou do mosquito, ele teve que voltar com o Chico. E ali o Chico nos assustou. Ele falou assim: ó menino, aqui nessa região, nessa época não, que está tudo alagado. As tropeiras não anda ninguém nessa época, mas vocês tomam cuidado. E os índios andam nessa região na seca.
Aí eu fiquei assustado, porque a gente tinha medo de índio. Nós não conhecia como índio, como nós é do sul, a gente conhecia como bugre, né? Era os Urueu-Auau. Os Urueu-Auau. E foi provado o que ele falou, que no mesmo mês, isso nós subimos no mês de março, na seca desse mesmo ano, ele foi atacado pelos índios, né? E nós também começamos a abrir as terras, e um dia nós voltando, nós chegamos num barraco onde tinha uma derrubada, nós paramos para dormir, tinha uma comida azeda na panela sem ninguém mexer. Então o cara cozinhou aquela comida e ela estava perfeitinha. Aí nós falamos assim, o pau matou o cara. Vamos caçar que esse cara está morto dentro dessa derrubada. Aí andamos a derrubada inteira, não achamos nenhum vestígio de nada, de urubu, nem de nada. Voltamos, dormimos, no outro dia nós fomos embora. Quando nós chegamos aqui, tinha notícia que aquela pessoa que estava naquele barraco, os índios tinham atacado eles e ele acho que deu um tiro para cima, os índios correram e ele trouxe a flecha que o índio atirou. Então aí a terra foi interditada por 3 anos. O INCRA chamou a gente e disse, ó, vocês não podem voltar na área enquanto não resolver a demarcação dos índios, resolver o problema dos índios. Tudo bem. Aí nesses 3 anos, até resolver essa situação, nós continuamos trabalhando, fazendo empreita para fazendeiro e etc, morando em fazenda. Aí eu fui morar nessa fazenda, fazenda Saquarema, e fiquei 12 anos lá. E aí eu nunca morei nessa terra que eu ganhei do INCRA, e tenho ela até hoje. Qual é a dificuldade assim que você vê hoje? Que antes era dificultoso e hoje se torna mais fácil para você na região de Suzeriquense? Não, hoje a gente tem tudo, né? Tem infraestrutura, tem estrada, tem energia, tem telefone. Eu não vejo nenhuma dificuldade com relação àquela época. A única diferença é a diferença da idade. Você né? casou aqui? Não, eu já vim casado. Quantos filhos o senhor tem? Tenho 2. 2 filhos. 2012, a época que o senhor chegou, qual é a saudade? Tem alguma saudade, tem alguma lembrança? Ah, eu tenho, era muito tranquilo, né? A gente, por exemplo, a gente tinha mais vontade, mais coragem. Não tinha o que nós vê hoje, roubo, assalto, essas coisas todas. Policiamento na época, como é que era aqui? Era muito tranquilo, na época era o Sargento Brasil, né? O Sargento Brasil era o chefe do destacamento de polícia militar. Era uma paz, era tranquilo. Quem era o tenente ou o comandante aqui? Não, esses eu não conhecia. Eu sei que quem comandava o pelotão era o Sargento Brasil. Entendeu? E a delegacia era A onde? delegacia era na Vila Velha. Aqui. É. Não tinha quase... Era aquela lá? Era pra lá, não era perto do campo de aviação? Não, é ali, a delegacia ali. Delegacia. Na base 05 aqui. Você sabe que eu conhecia assim um sargento de passe. Onde era a escola Aldemir. É aonde? Não era no aeroporto mesmo. Era... Na escola eu Aldemir. acho que era lá. Ali que era a base, ali que era o A posto delegacia. policial. Delegacia. Então era muito tranquilo. Todo mundo era amigo de todo mundo conhecia todo mundo. E se você não conhecesse também não tinha problema nenhum, passava a conhecer e podia. A gente na época que o INCRA entregou as terras, a gente andava, era de 30, 40 pessoas, tudo com cacai nas costas. Cada um ia ver suas terras, uma linha, outro na outra. Então se destacava aquele povo e todo mundo, quando chegava à noite, se agrupava no mato. E aí vinha as histórias, vinha os bate-papos, os interesses futuros, né? Aquela animação. Era muito bom. Uma vez nós pegamos uma derrubada do Dr. Confúcio, nessa fazenda dele aqui. A primeira terra que ele comprou, e aí a gente tinha um grupo que roçava na frente da gente para derrubar. Aí um dia, e tinha um caminhão que comprava seringa, borracha. E ele passava todo domingo. Todo domingo ele passava, e a gente botava a borracha às vezes na beira da estrada. Eu também tirei borracha. Aí nós derrubamos uma seringueira, uma árvore, que ela tinha 45 kg de sarnambi pendurado na galha. Aí nós fomos lá, tiramos aquela borracha, né? Tiramos aquela borracha e botamos na beira da estrada. Essa história é muito importante porque eu fiz o que o cara xingou a gente. Aí o caminhão chegou, buzinou, nós fomos lá pesar a borracha, balança de vara. Aí ele falou assim, rapaz, mas tinha
essa quantidade de borracha nessa árvore tinha. E onde é que está essa árvore? A árvore nós derrubou. O cara falou assim, vocês são os criminosos. Vocês sabem o que é que vocês são? Os criminosos. Vocês deviam estar na cadeia. Nessa época, em que ano que era isso? Isso era 1980. Aí ele pesou a borracha, indignado, pagou. E nós viemos para a cidade, fizemos compra.